Fala, amantes do futsal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma reunião do nosso Futsal Esporte Clube, do nosso podcast Futsal Esporte Clube. Hoje o nosso convidado é nada mais e nada menos do que João Carlos Romano, né, preparador físico da seleção brasileira há mais de 18 anos, né, e preparador físico, né, do Jaraguá Futsal, né, um dos maiores clubes aí de futsal, não só do Brasil, mas do mundo, né? Quero agradecer o João por ter aceitado o nosso convite, né? Ele está participando dessa reunião conosco, é a reunião número 19. Já foram 19 reuniões. Para você que não acompanhou as outras reuniões, acompanhe, né? Tem uma playlist especial sobre os nossos podcasts, né? A nossa última reunião foi com o Leco, né? Atleta hoje do João Carlos Romano, no Jaraguá, né? E foi incrível, foi sensacional. E tenho certeza que essa também não será o contrário, né? Será melhor ainda. E é isso que a gente vai estar aqui batendo papo, né? A gente vai estar conversando sobre futsal, outras curiosidades da modalidade, um pouco dessa história do João Carlos Romano, que é um dos caras aí das referências na área da preparação física no futsal. Romano, quero te agradecer, cara, pelo carinho, pela atenção que sempre teve conosco. Obrigado por ter sempre confiado. Conheci o Romano, né, nessas lives aí, nos cursos aí do futsal, e aí prontamente um cara de uma humildade, simplicidade extrema, prontamente nos aceitou o convite, né? Tava só ajustando a questão de dias e horários e deu certo, né? E obrigado, cara. Para mim é uma honra estar conversando contigo e você é mais do que uma referência para mim, é um amigo, né? Que a gente construiu no meio dessa modalidade. Fique à vontade, cara, e a casa é tua. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Eu procuro sempre poder participar, eu acho que é importante a gente trocar ideias, conversar. Gosto muito de ouvir as pessoas também, que eu acho que é isso que nos ajuda na nossa formação profissional e como pessoa, né? É o que a gente tenho dito ultimamente, né? A gente acabou descobrindo uma modalidade que a gente não conhecia, né? Que era a coisa da reunião online, né? Talvez se não fosse a pandemia, esse foi um legado bacana que a pandemia deixou e talvez de ouvir pessoas que a gente teria pouca oportunidade. Me coloco nesse rol também de ter a oportunidade de ouvir algumas pessoas que dificilmente conseguiria ouvir por ser presencial, longe, calendário, e isso facilitou e deu um plus naquilo que já tinha na nossa área, né? O esporte, minha vida foi toda centrada no esporte, né? Desde que me formei, eu fui para o esporte, eu sou paulista, né, de São Caetano do Sul, e aí eu fiquei vários anos em São Paulo, e aí eu sabia que quando eu fosse sair de São Paulo, bem provavelmente eu sairia para longe, e foi o que aconteceu, e aí eu vim numa sequência. Minha origem, na verdade, é futebol, e eu levei o futsal paralelamente. Sempre, sempre tive o futebol no DNA. Depois que o futsal ficou com seleção e ficou numa rotina mais profissional, eu acabei deixando de lado. Trabalhei dando assessoria em algumas equipes de futebol, além de ter trabalhado em algumas equipes. Fazia fisiologia e avaliação física, prestando serviço aos clubes que não tinham esses profissionais. Foi legal porque meus meus pares, né, as pessoas que estudaram comigo, que seguiram comigo, continuam aí no futebol, e eu optei por ficar no futsal. Não me arrependo, não. Acho, como eu tenho dito sempre, é difícil trabalhar com esporte no Brasil. A gente tem um selo, né? A gente tem um selo negativo, né? Qual o selo negativo que o nosso futsal tem? De não ser um esporte olímpico, né? Então não participa de divisão de verbas, de facilidades. Então isso é uma coisa triste, né? Que não espero poder ver, né? E ainda ser olímpico. A gente sempre acredita que possa acontecer, mas a gente teve a oportunidade de ser um esporte como demonstração no Brasil, e as entidades não tiveram muita vontade de para que isso acontecesse, né? Então,
estou à disposição, espero que a gente interaja bastante, é legal interagir, ouvir as pessoas, perguntas, e, e sempre vou estar à disposição para falar de futsal, para falar de esporte, falar de preparação física, que é aquilo que eu balizei a minha carreira toda. Show de bola, Romano. Nós que te agradecemos, né, por você aceitar nosso convite. Desde já, Romano, eu quero já te iniciar com a pergunta. Você falou sobre o seu início no futsal. Queria que tu fomentasse, né, de uma forma bem, bem, bem detalhada sobre esse teu início no futsal, né? Você falou que começou no futebol ali, né? No futebol, no seu início ali. Mas como é que foi essa transição do futsal, né? Seu início no futebol e sua transição para o futsal? Foi algo que você já pensava ou foi algo, por exemplo, assim, como se fosse um acidente, como se fosse algo assim muito inesperado, né? E como foi essa tua trajetória até essa carreira de sucesso que tu obteve? Então, o negócio foi muito curioso, porque eu me formei, aí eu fui dar aula em escola, né? Fui trabalhar em escolas. E fui trabalhar numa escola particular. E nessa escola particular, eu conheci uma pessoa que me indicou para ser preparador físico de uma equipe amadora de futebol, porém, era uma equipe amadora que tinham ex-profissionais. Os ex-profissionais paravam e iam trabalhar na empresa, uma empresa grande, todos devem lembrar, chamada Pirelli, uma empresa chamada Pirelli, né? Uma empresa de pneus aí. E essa empresa mantinha essa equipe de futebol com ex-atletas e para mim foi um laboratório bacana. E aí o network, mesmo quando não existia o network, né? A gente nem sabia o que era essa palavra lá quando comecei. O network era boca a boca mesmo, conhecer uma pessoa, conhecer outra. E aí apareceu uma chance de trabalhar numa equipe mais estruturada, que era no Santo André. Então eu comecei a trabalhar no Santo André e paralelamente eu comecei a levar o futsal. Depois de já estar trabalhando há algum tempo, levar o futsal com no trabalhos noturnos, né? Então tudo para mim foi um laboratório porque eu pude estudar, ver aquilo que eu acreditava. As estruturas eram rudimentares, né? Até o início no futsal, início curioso porque o pai de um aluno meu do colégio, ele falou assim, ó, meu pai quer falar com você. Ele tem um time de futsal, quer saber se você não quer ser preparador físico. Eu tinha isso em mente, mas eu nunca imaginava como seria ser um preparador físico, né? De futsal. E aí fui lá, esse time, uma equipe de São Caetano do Sul, que nem existe mais. Aí tempos depois o símbolo era um elefantinho, né? E aí eu, muito curioso, depois de um tempo, queria saber por que o elefantinho. Aí o elefantinho tinha a ver com o nome era Bargos, Bragos, Bragos. E aí os caras falaram que a abreviação era Barrigudos e Gordos. Então é um bom local para se começar a trabalhar como preparador físico, né? No Barrigudos e Gordos. Então esse foi meu início no futsal, foi exatamente nessa equipe. E aí foi aparecendo coisas até que surgiu na minha carreira. Eu saí do Santo André, fui para uma equipe da segunda divisão profissional. Talvez tenha sido o trabalho mais bacana, assim, que ajudou na minha formação. Não tinha nada essa equipe de segunda divisão, não tinha nada de nada. Eu saí de lá, tinha arquivo, tinha telefone, tinha uma sala de musculação, tinha plano de trabalho, tinha tudo. Saí porque eles não queriam evoluir dentro do campo e para mim não interessava aquilo. E aí fui emendando uma coisa na outra. Até que apareceu a General Motors, né, a equipe de futsal, uma equipe forte que tinha em São Caetano do Sul, onde eu fiquei 9 anos. Nesses 9 anos, eu praticamente migrei para o futsal e comecei a fazer do futebol uma assessoria. Fui campeão da série, vice-campeão da série B com o Goiás, campeão da Copa do Brasil com o Juventude, dando assessoria, né? E aí, pô, tivemos uma avaliação internacional, continuou no Juventude, São Caetano, na época áurea do São Caetano Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, eu não me desliguei totalmente do futebol, continuei
e fui levando, apareceu esse outro clube, né, um clube menor, aí apareceu a GM, e a GM já era mais profissional, aí eu passei para o adulto, né, para dar uma resumida na história, e aí daí a GM acabou, e aí quando acabou, eu fui para o Rio Grande do Sul, e eu fui para, em 2001, eu fui para o Rio Grande do Sul, e fiquei no sul do país desde 2001, eu não voltei mais. Voltei para trabalhar em São Paulo em 2011, no Santos, naquela empreitada do Santos, mas fixei residência aqui em Jaraguá do Sul desde 2006, quando eu vim para cá. Então, morei 5 anos em Canoas e tô o resto do tempo desde 2006 aqui. E aí as experiências do futebol foram diminuindo, eu desfiz o negócio com o meu sócio, né? Meu sócio era fisiologista, trabalhou no Grêmio, trabalhou um monte de equipes no Japão, tal, e ele faleceu no voo da Chapecoense. Ele era fisiologista, ele faleceu no voo da Chapecoense. E aí eu comecei a ficar mesmo com a coisa da seleção, fiquei só no futsal, já tomava bastante tempo, e é o que eu tenho feito. Futebol, tenho contato com bastante gente, mas não quis tentar a chance no futebol. Não me arrependo, não. Talvez estivesse melhor, mas minha, meu caminho a ser traçado era aqui no futsal mesmo. E, e por bem da modalidade, né, você nos presenteou, né, querendo ou não, nós fomos agraciados, né, com sua permanência no futsal e acabou, né, essa, essas conquistas, né, que a gente conhece um pouco da tua carreira, né, foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, 2008, 2012, campeão com a seleção feminina de futsal, um currículo com mais de 60 títulos na carreira, né, uma carreira muito bacana. Dentre todos desses títulos, tem um individual muito interessante, João, que é sobre o prêmio de melhor preparador físico, né, em 2001. Se eu não salvo engano, foi extinto, né? Acho que foi o único prêmio, não foi? Foi até engraçado, porque isso aí eles fizeram. Na época, o falecido Carlinhos Bittencourt, que era da Bahia, né, ele que comandava o futsal brasileiro, ele não era o presidente, mas ele comandava. E com muito custo ele aceitou a ter a preparação, esse prêmio para preparador físico. Depois nunca mais teve, só teve aquele ano e nunca mais teve. Ele mesmo tirou e não sei por quê. E também acho assim, se for premiar fora atletas e treinador, eu acho que tem que premiar todo mundo. Então, talvez não tenha esse mais sentido, porque é muita gente para ser premiada, né? Porque hoje a gente vê, mesmo no futsal, que tem dificuldade de ter pessoas, né? Ter bastante gente trabalhando, né? Uma equipe multidisciplinar. Mesmo assim, ainda é muito diferente do que eu vivi lá no começo, que você fazia tudo praticamente sozinho, né? Hoje você tem uma equipe multidisciplinar e essa equipe também deve ser prestigiada, né? Aliás, falar nisso, a gente está atrasado, né? Porque é, tem a multidisciplinariedade, depois tem a interdisciplinariedade e tem a transdisciplinariedade. Nós estamos na multi ainda, e o campo já está na trans, entendeu? Que é trans, que é aquilo que eu entro um pouco na tua parte, você entra na minha parte, e assim sucessivamente com uma comissão técnica grande, igual tem um time de futebol, uma comissão técnica onde os pares são grandes, né? 3 preparadores físicos, 3 fisiologistas, 4, 5 fisioterapeutas, e essas pessoas se interagem. Então, a gente, por essas e por outras, a gente está atrasado, aí volta tudo de novo, né? Volta o mesmo assunto. Não tem investimento porque não é olímpico, não tem investimento porque não tem abatimento de imposto de renda e por aí vai. Então, talvez a gente estaria melhor se a gente já tivesse transitado nesse mundo olímpico, né? Nem que fosse só com o esporte de demonstração. Então, se você desses todos títulos, né? Eu acho que o mais emblemático foi 2012, né? O mais diferente foi ser campeão
o Mundial Feminino, que não é um campeonato oficial, que agora parece que vão montar a Copa do Mundo FIFA feminino. Era interessante porque era uma época que eu nunca tinha trabalhado de feminino, aliás, foi a única vez que eu trabalhei. Muito legal, porque cumprem, não sei se vocês estão aí, tiveram oportunidade, eles cumprem 120% daquilo que é pedido. Então, você tem que diminuir muito a tua carga de trabalho, porque senão você estressa as tuas atletas, né? Porque elas fazem muito certinho, desde o aquecimento até a parte principal, a parte final. Então, foi o mais diferente, digamos assim, né? Um que não deixa de ser importante foi essa reconstrução agora no Mundial de 2020, que era 20, virou 21, né? Que eu acho que a gente se reuniu 40 dias, tivemos N problemas, N ao cubo de problemas que poucas pessoas sabem, né? Nós ficamos com dos atletas, ficamos com 8 com Covid, trancado num quarto durante 10 dias, cada um no seu quarto. Aí o Mauro, que estava comigo, pegou Covid também. E aí as coisas praticamente meio no destino foram se encaminhando. Eu ficava responsável pelos caras que estavam fora, juntamente com o Marquinhos e com o auxiliar, com o Paulinho, e ele ficava responsável pelos que estavam nos quartos, cada um no seu quarto, arrastava a cama, pegava materiais e para seguir. Então, a história não conta, né? Então, a gente sabe que o público externo, por o cara dizer assim, pô, o cara ficou contente em ser terceiro lugar no Mundial, ou da história que a gente viveu de 2016 para 2021, é uma história muito triste do futsal brasileiro, principalmente da seleção, né? Então, eu reputo que foi uma boa colocação e agora a gente tem uma estrutura um pouco melhor, ainda falta bastante coisa e vamos tentar trazer esse título de volta para o Brasil, né? A gente sabe das dificuldades, está tudo muito igual, tudo muito parecido. As seleções não tem mais, como diria o ditado, não tem mais bobo e não tem mais bobo mesmo. Nós já vamos ver aí o jogo da seleção profissional contra o Marrocos. Nós fomos no Marrocos lá, perdemos uma partida, ganhamos outra, trouxemos o Marrocos aqui, empatamos uma, ganhamos outra. Então não tem mais facilidade como se tinha lá atrás, quando eu comecei na seleção. Jogava 10 vezes com a Argentina, ganhava as 10. Hoje, se você jogar 10 vezes com a Argentina, talvez você consiga ganhar uma ou duas. Então, os outros mudaram, nós pioramos. Eu acho que é um crescimento para todos os lados. As seleções têm uma facilidade que a gente não tem. Eles reúnem 15 atletas, e esses 15 atletas treinam até a morte. Começa o ciclo com aqueles 15 e vai até o final, porque talvez não tenha opção de atletas. Aqui o Marquinhos, convoca uns atletas, aí na semana seguinte tem um cara que tem reivindicando o cara do clube A, o outro do clube B, do clube C. Então não que o cara vai ser influenciado a fazer essas trocas, mas ele acaba tendo que experimentar, e nessa experimentar você acaba tendo pouco tempo para treinar. Porque se você olhar agora, ninguém se dá conta disso, nós temos mais 7 reuniões até o Mundial. Acho que eram 7, agora viraram 6. São 6 reuniões de, no máximo, 10 dias. Nós estamos falando em 50 dias, 45 dias, mais o período de treino para o Mundial. Então, é pouco para você criar uma história. Então, quanto mais você variar os jogadores, mais problema você vai ter. Só que aí você enfrenta problemas de ordem, de pressão, de que tem, esse está melhor, aquele está melhor. Então, as outras seleções não sofrem isso porque os melhores são aqueles ali e eles acabam levando e acabam conseguindo treinar mais. Outro fato interessante, João, é sobre a sua ida para a seleção, né? Sua primeira convocação ali foi em 2005, né? A partir disso já são mais de 18 anos, né, de seleção brasileira, muitas histórias, acredito eu. São duas perguntas em uma, né? Como foi a tua primeira impressão? Como é que foi a tua emoção ali pela primeira vez ser convocado pela seleção, né? Porque querendo ou não é uma responsabilidade. E segundo, cara, se fosse para você citar alguns momentos interessantes e bacanas que você teve pela seleção, né? Quais você poderia citar para a gente?
que marca muito sua história. Claro que a questão dos títulos mundiais também agrega muito para isso, mas outros fatos também que a gente assim pode acabar esquecendo que também marcou muito sua história. Então, sobre a primeira convocação, quando começaram a cogitar a ida do PC, claro, você começa a pensar, se está trabalhando com um profissional, você tem essa expectativa de um dia poder ir. Eu fui de ter uma chance de ir com o Vander queria que eu fosse preparador físico, mas eles não queriam, eles tinham um preparador físico que já estava há anos e eles queriam que ele continuasse. E eu fui, talvez, ali eu falei assim, eu não vou acabar não indo mais e não me preocupei com isso. E, e aí, quando menos esperei, o PC convidou tal, e a gente foi, teve uma estrutura legal para treinar, para controlar, para monitorar, dentro dos parâmetros, dentro dos recursos que tinham na época, a gente tinha até bastante coisa, a gente tinha equipamento, eles investiam e tal. E foi um prazer gigante estar na seleção, a gente se reunia bastante, a gente fazia média 15 15 jogos, daí às vezes até mais por temporada, que é bastante, né? Se você contar as datas FIFA aí, que são 5 ou 6, então acaba dando 2, 3 jogos, mais alguns torneios e tal. Então a gente, o ciclo de 2005 a 2008, a gente treinou bastante, a gente se reuniu bastante. É, acho que as coisas bacanas, teve bastante coisa bacana, teve bastante problema, bastante assim, a gente tem umas coisas que são pitorescas, tipo fazer um jogo, 3 jogos na Líbia, uma coisa inimaginável, jogar na Líbia, né? Antes da guerra. E depois da guerra, saber que os lugares que a gente passou ali foram quase todos dizimados, hotel, tudo. Então, te leva a pensar um monte de coisa, né? Pô, você estava um lugar que cultura totalmente diferente, bastante opressão, né? Mulheres não podem assistir jogos, as mulheres não circulam lá depois das 4 da tarde na rua. Então, você para repensar tudo aquilo que você, o lugar que você vive, a maneira que você vive, né? Você acaba repensando algumas coisas. Sobre trabalho, acho que é o momento marcante, acho que foi 2008 foi muito legal, porque foi o primeiro título. 2012 foi marcante, porque num dado momento o pessoal fica feliz, cada um vai, o pessoal comemorando, bebendo e tal. E aí eu olho assim para um canto, tá lá aquela caixinha aberta com a taça, aquela dificuldade para ganhar aquela taça e a taça estava lá sozinha. E aí eu tive o prazer de levar para o meu quarto. A taça ficou no dia do título até a hora da viagem, acabou ficando comigo no quarto. Então você passa um filme de toda a tua carreira, de tudo que você. Eu sempre quis, né? É o que eu falo para as pessoas que, né, que de alguma maneira tiveram comigo ou tiveram a oportunidade de começar comigo, Mauro, Mário, que trabalha fora do Brasil, agora voltou. Então, tem várias pessoas que começaram e trabalharam comigo. Eu sempre falo assim: a gente tem que ter o objetivo de ser grande, tem que querer estar na seleção da minha cidade, do meu estado, da seleção brasileira, melhorar de vida. Nem por isso a gente precisa passar por cima de ninguém. A gente vai acontecendo naturalmente. Minha carreira, eu sempre a educação que meus pais me deram, graças a Deus, eu sempre tive isso. Eu nunca passei por cima de ninguém. Quando eu vou para um clube que eu sei que o clube está conversando comigo e tem algum profissional trabalhando, a primeira coisa que eu faço contato com o profissional. Então, a coisa de chegar na seleção brasileira, eu acho que é uma preparação geral, né? O cara tem que estar não só trabalho, não só resultados, é uma soma de tudo. E espero que a gente consiga deixar nesse legado pessoas que sigam esse trabalho, porque já estou há bastante tempo, né? Já achei que eu já nesse meio do caminho não ia estar mais e ainda estou. Fui convidado e quando a gente for convidado e a gente achar que a gente está somando alguma coisa, a gente vai ficando. Daqui a pouco, na hora que parar de somar, né? Começar a dar mais negativo do que positivo, a gente
vai se recolhendo. Mas eu acho que esses são os fatos mais pitorescos, eu acho, desse. Tem muitas coisas menores, coisas maiores, mas eu acho que o que me vem em mente foi isso aí. Show de bola, cara, show de bola. Agora a gente vai dar oportunidade aqui agora os nossos amigos que estão contribuindo nesse podcast. Meu amigo Pedro Assis, de Porto Seguro, Bahia, vai estar conosco aqui agora. Pedro, você pode fazer sua pergunta e fica à vontade, cara. Muito obrigado por estar participando aqui conosco. Boa noite, João. Boa noite, Kaique. Estão me ouvindo bem aí? Em primeiro lugar, Kaique, agradecer a você pela oportunidade, tá? E agradecer a João por tudo que ele fez pelo futsal brasileiro e futsal mundial, tá? Que Deus continue iluminando sua vida e que você possa continuar fazendo muito mais, principalmente pela seleção brasileira, que a gente possa retomar, né, os títulos. João, eu tenho estudado um pouco sobre a preparação física no futsal. E eu vejo que alguns treinadores portugueses, alguns treinadores espanhóis, eles não gostam ou não querem o preparador físico em sua comissão técnica. Eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Saber sua opinião sobre a importância do preparador físico numa equipe de futsal e o que você acha dessa situação. É, obrigado, Pedro, e obrigado por estar presente também. Uma boa pergunta. Realmente as comissões técnicas, tanto espanholas como portuguesas, não têm a figura do preparador físico de fato, que eu acho que daqui a um tempo vai migrar para ser um auxiliar técnico que desenvolve um trabalho juntamente com a preparação física, né? Eu acho. E aí, mas eu penso assim, eu vou te falar o que eu vejo quando eu encontro as pessoas da seleção, já que a gente tem na seleção muitos profissionais que trabalham em equipes portuguesas e espanholas. Eles reclamam muito dessa ausência do profissional da educação física na figura do preparador físico, porque não é feito um planejamento em cima da preparação física. Eles fazem um planejamento na pré-temporada, a pré-temporada realmente é bem executada, e depois, durante o período competitivo, praticamente a figura do preparador físico desaparece. Ele vira um cara que vai dar aquecimento, reclamam bastante do aquecimento, que o aquecimento não contempla o que você está pensando para o instante seguinte. Muitas vezes o atleta começa a fazer 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1, vantagem numérica, sem ter feito um aquecimento prévio. O que eu acho disso? Eu acho cultural. Eu acho que é cultural. Eu acho que talvez, vou falar talvez pela figura do profissional de educação física não ser um profissional muito bem remunerado na Europa. Nunca foi muito bem remunerado. Então, como não é bem remunerado, você não consegue levar os melhores para fazer esse tipo de trabalho. Então, você acaba conseguindo encaixar um profissional, um auxiliar técnico que faça esse trabalho, que vai ter essa função de auxiliar técnico, vai ter nessa prateleira aí um salário maior e ele vai acabar desenvolvendo algumas coisas. Então, eu costumo perguntar para os atletas da seleção sobre monitoramento, controle, eles não fazem nada do que a gente faz. Hoje, se você pegar as 23 equipes da liga, eu vou te falar sem medo de errar. Eu acho que as 23 fazem monitoramento de carga. As 23 fazem monitoramento de carga. E aí o monitoramento de carga que eles têm fora, algumas equipes têm GPS na Europa, eles usam essas métricas como parâmetros para fazer, mas não fazem perguntas de cunho da bem-estar que a gente usa, o bem-estar, recuperação, a gente usa diariamente, treino a treino, isso vai formando um banco de dados muito interessante, e eu tenho o privilégio porque eu acabei adquirindo o GPS, eu tenho o GPS da Polar Team Pro, e o clube paga a licença, os GPS são meus e o clube paga a licença, e é fantástico, mesmo não sendo o ambiente indoor, não funciona o GPS,
ele usa por acelerômetro. Então, te dá dados, assim, gráficos muito importantes. A minha equipe tem uma média de idade bem alta e isso é realmente muito importante para monitorar. Então, eu acho que tem a ver com isso e acaba fazendo parte da cultura. Talvez num futuro não muito distante, eu acho que todas as equipes, talvez no futebol, não porque é uma equipe multidisciplinar é muito grande, mas cada vez mais o preparador físico vai ter que entender da parte tática para ele inserir o trabalho dele dentro do contexto que o treinador quer e precisa, né? Que é o que a gente já tem tentado fazer um pouco. Mas se você me perguntar quem é o João na preparação física, eu ainda tenho algumas coisas bem tradicionais de correr em pista, de fazer na pré-temporada algumas coisas para o cara fazer. A minha modo de pensar é assim: se eu trabalho no Barcelona, é diferente de eu trabalhar no time da Vila Barcelona. Eu nasci num bairro chamado Vila Barcelona, em São Caetano do Sul. Então, o time da Vila Barcelona é diferente do time do Barcelona da Espanha. Então, se eu fizer um joguinho com o time da Vila Barcelona, o joguinho talvez fisicamente não vai atingir os objetivos que eu quero físicos, nem de força, que são os três pontos que eles se usa hoje, né? Força, que a gente chama de tensão, velocidade e resistência. Talvez eu não consiga atingir velocidade pela técnica não apurada, talvez eu não consiga atingir força pelo modelo de técnico dos atletas que eu tenho. Então, eu acho que ainda eu sou um pouco de fazer um pouco do tradicional para atingir níveis físicos necessários para aí sim a gente se basear mais em jogos reduzidos, em coisas que você possa controlar e melhorar. Então, eu acho que falei bastante, mas eu acho que nesse intuito geral, resumindo, salário, os caras não são atrativos, não conseguem levar os melhores, e aí acaba levando auxiliares técnicos bons que acabam fazendo essa parte da preparação física e acabam tentando suprir esse lado na Europa. Show de bola, João. Eu tenho uma outra pergunta, né, e vai de encontro a isso que você acabou de falar, em relação ao tradicional, né, e essas coisas. Aqui na nossa realidade, pelo menos aqui em Porto Seguro, aqui na Bahia, eu trabalho com a base e adulto, e o feminino também. E muitas vezes aqui nós somos treinadores, preparadores físicos, psicólogos e algumas coisas mais. É, eu queria saber qual o conselho que você daria, entendeu? Porque até porque às vezes o grupo é um pouco heterogêneo, né? Em relação à idade, essas coisas. Qual o conselho que você daria? Faça sempre o tradicional ou você tem alguma carta na manga assim, um conselho que você daria para a gente daqui dessa situação? Então, é o que eu falo, né? O futsal, a gente não tem equipe, mesmo em equipes maiores, a gente não tem uma equipe multidisciplinar grande e você acaba não tendo conversa com pares, como o futebol tem, né? O futebol tem muitos pares para conversar, desde aquecimento, falando na área da preparação física, desde o aquecimento até o treino que eu vou executar naquele dia, na semana. Então, quando você fala com pares, você minimiza as suas chances de errar. Agora, quando você tem que falar com o eu interior, como é a maioria dos nossos casos, né? Você tem que falar com você mesmo. Então, você tem convicções e às vezes as convicções não mudam porque é mais fácil, porque você está acostumado a fazer aquilo e é aquilo que o cara conhece e o cara vai acabar fazendo. Uma coisa relativamente nova, tem artigos sobre isso, que se chama tanto na preparação física como na preparação técnico-tática, que chama microdoses. Então, o que que eu faço? Faço doses diárias daquilo que eu queria. Vamos supor que eu vou dar um exemplo qualquer. Vai, eu quero fazer 20 sprints na semana. Só que se eu fizer 20 sprints num dia só, eu vou, de repente, para um esquema que eu treino um período só, treino pouco, às vezes 3 vezes por semana, eu vou colocar uma carga muito alta naquele atleta e talvez ele vai ter que render no instante seguinte no treino tático, no treino técnico e os treinos se sucedem e ele vai ter que ter uma condição boa para render. Então,
você divide esse volume em dias. Aí eu quero fazer 20, eu faço 5 num dia, 5 no outro, aí vai mais perto do fim de semana, não tem jogo, aí faço os outros 10 na sexta-feira. Então, isso para tudo, desde aquilo do coisa mais simples à coisa mais complexa. Por exemplo, eu já há bastante tempo uso o aquecimento como uma parte da unidade do treino. Se você pegar 30 minutos de aquecimento, ou vamos supor que eu tenha 30 minutos para aquecer o time. Nesses 30 minutos, se eu usar 10 ou 15 para aquecer, vamos supor que eu use 15, use os outros 15 para trabalhar. Se eu trabalho 3 vezes por semana, eu vou ter 15, 15, 15. Vou ter 45 minutos por semana. Multiplicado por 4, eu vou ter 45 vezes 4, eu vou ter 180 minutos para trabalhar. Pô, eu vou ter 3 horas num mês para trabalhar qualquer coisa, multidirecional, sprint, aceleração, desaceleração, funcional, qualquer coisa que eu pensar. Então, o conselho que eu te daria que usa o aquecimento. Pensa na parte principal. Pô, a parte principal que você quer fazer finalização, sei lá. Vou fazer hoje, eu quero finalizar 2 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2, vantagem numérica com finalização. Pensa no teu aquecimento como o que você vai fazer da tua parte física. Ah, eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver. O que tem a ver com finalização? Pô, potência, é, mudança de direção, porque eu vou ter que mudar de direção para finalizar. Use o aquecimento para fazer parte daquilo que você vai fazer na parte principal. Tente fazer essa conexão de uma coisa com outra sem você estressar os caras. Se eu for fazer, eu quero fazer uma corrida de 30 minutos no início, ela não vai combinar com aquilo que eu vou fazer na parte principal. Então, as coisas têm que combinar. Eu digo há bastante tempo, desde que eu não, já tinha acabado de sair de trabalhos com base, a base tem por si só, salvo exceções, eles têm uma característica aeróbia muito boa. Então, foquem na característica anaeróbia, no alático, no lático, nas coisas derivadas que vêm disso, que é o multidirecional, que é o sprint, que é o salto, nessas coisas que eles precisam melhorar. Porque a parte aeróbia, ele já tem uma parte boa na maioria dos casos. E se ele não tem, ele vai adquirir com a sequência dos treinos, né? Se você pensar aquela fração, vamos por uma equipe que joga revezando 5 minutos cada formação. Aqueles 5 minutos ele vai ter uma fração anaeróbia grande, né? Durante um tempo. Só que ele vai sair, vai se recuperar, vai ficar 10 minutos ali, os 5 cronometrados vai dar quase 10 e ele vai voltar. Nessas 2 horas de jogo, contando no adulto, vai ser um grande aeróbio, com frações anaeróbias pinceladas durante todo o treino. Então, pensa nesse contexto para o teu treino. Vai ser pinceladas, então o teu aeróbio praticamente vai estar inserido no teu contexto de treino. Então, já é uma coisa a menos para fazer. Ah, força, vou levar os meninos para academia? Não, pô, tem um monte de coisa que dá para fazer com o peso do corpo, algumas coisas que dá para melhorar o salto, fazer menos salto com mais qualidade, inserir algumas coisas de agachamento e por aí vai. Então, microdoses. Procura depois isso aí, artigos sobre isso aí, que tem artigos escritos que já demonstram que são tão eficientes como você dividir o teu trabalho. Então, se você pensar num contexto de microdoses e pensar em blocos, bloco dessa semana eu vou pensar em velocidade porque está perto de uma competição. Esse bloco eu vou pensar em resistência porque está longe da competição e eu dou uma base maior. Esse aqui eu vou pensar em força que eu quero dar uma base melhor para a sequência do campeonato. Então, pensar nesse sentido, num contexto maior para dividir em pequenas doses. Muito bom, João. Muito obrigado. Nada. Falando um pouco sobre isso, João, sobre essa questão que você respondeu o Pedro, queria que você comentasse para a gente como é que funciona essa questão de como funciona esse departamento de preparação física em clubes, né, de alto rendimento, profissionais de futsal, essa questão da pré-temporada, principalmente como a preparação física se readapta a torneios, por exemplo, esse da Supercopa foi tiro curto, aonde você tem que se recuperar no máximo, não tinha nem, né, essa questão de máximo, né? É menos de 24 horas para se recuperar, já tem um outro jogo, e é isso por diante, não só a Supercopa, mas tem outros jogos, por exemplo, Taça Brasil,
né? E outros, né, às vezes quando a liga está bem apertada, a questão do calendário. Mas como é, né? A gente queria ouvir um pouco da tua opinião sobre isso. Como funciona a pré-temporada desses clubes de futsal profissional e como se readaptar durante o ano, né? Como fazer, de que forma. Então, a gente queria ouvir um pouco de você sobre um pouco dessa área específica. Então, a pré-temporada, ao contrário de que muita gente andou banalizando aí, eu não sei se vocês conseguiram perceber, teve uma época que o futebol estava duvidando da pré-temporada também. E agora voltaram a fazer a pré-temporada de forma decente, né? Os campeonatos estaduais foram puxados um pouco para frente, alguns clubes fazendo uma pré isso olhando para o futebol, né? O futsal, normalmente, a gente tem tempo nos times maiores, a gente tem 15, 20 dias para fazer. Eu tive 25 para fazer. E no futebol, alguns clubes, mais uma herança da pandemia, né? Alguns clubes de futebol, como o Palmeiras, optou por treinar em casa, deixar os caras de férias um pouco mais de tempo, né? Abre aspas, né? Palmeiras consegue. Pô, os caras têm casas maravilhosas, com estrutura maravilhosa, materiais, o clube tem condição de dar materiais para os caras. Agora, se você pensar no nosso mundo, nessa nossa vida real, é uma maneira meio utópica, porque os nossos atletas não têm essa condição de fazer essa pré-temporada, iniciar essa pré-temporada. A gente passa algumas coisas para os atletas, normalmente eles ficam 15 a 20 dias sem fazer nada, 15 dias, e depois do 15º dia a gente passa uma programação mínima, sem grandes montagens, sem ter que montar cone, desmontar, porque realmente os atletas não vão perder esse tempo para fazer isso. Então, para o cara melhorar a parte motora dele, né, a parte muscular, e com alguns insights de corrida. E aí o atleta chega melhor, ele vai sofrer menos, a pré-temporada é sofrida. Já faço muito diferente do que eu fazia anos atrás, e muito, muito diferente do que eu fazia há 20 anos atrás. A gente tinha uma herança de pré-temporada do futebol há 20 anos atrás, que agora a gente criou já a nossa identidade do futsal. Então, eu acredito muito em pré-temporada. Se você vê os estudos, os atletas que sofrem, que têm mais possibilidade de se lesionar, são os atletas que têm força de membros inferiores diminuída, poucos treinos na temporada anterior, teve muitas lesões e que não concluíram 85 a 90% da pré-temporada em questão. Então, ele tá muito ligado à lesão à pré-temporada. Então, atingir um nível de pelo menos 85, 90% da pré-temporada executada. Então, a gente vê que, na prática, sem fazer muitas analogias, a gente vê que tem a ver. O atleta que a temporada anterior se lesionou muito, tem que tomar muito cuidado, porque ele vai derrapar bastante na temporada em questão. O cara que conseguir levar uma temporada limpa, na temporada anterior, ele vai ter mais facilidade. Então, eu acredito bastante na pré-temporada como um start daquilo, até como você está chegando num clube novo, para mostrar tudo aquilo que a comissão técnica acredita e quer fazer em relação àquela temporada. Então, de treinos, filosofia de jogo, filosofia desde o aquecimento, desde a maneira de trabalhar e tudo mais. Então, eu gosto bastante da pré-temporada e uso ela bem de maneira prudente, né? De maneira eficiente, tento usar. Hoje, no futsal também a gente já vai inserindo jogos com pouco tempo, passa às vezes 10 dias já tem um jogo, vai colocando o futebol, tem colocado em uma semana já um jogo no fim de semana, então ele usa 2, 3 semanas de pré-temporada, normalmente o futebol são 15 dias, ele faz 3 amistosos, então a gente caminha para tentar fazer o que o basquete faz, né? Que o cara se cuida em alguns aspectos. Basquete, quando eu digo NBA, né? O cara tem que se cuidar integralmente para ele chegar aqui, ó, está pronto para treinar. E não vou ficar inventando muito treino. Então, estão partindo para um futuro que talvez eu pelo menos não veja, que é o atleta chegar bem melhor,
se preocupar com todos, se preocupar em estar em condição de chegar e treinar e não perder peso, emagrecer, cuidar do corpo. Cuidar do corpo, o atleta tem uma carreira, quando muito, de 20 anos, quando começou cedo e vai terminar tarde. Nesses 20 anos, ele tem que saber que ele vai perder fim de semana, ele vai perder de se divertir muitas vezes, num prol de alguma coisa, porque quando chegar aos 35, 40, ele parou. Então, ele tem que ter feito tudo de melhor para ele conseguir guardar um dinheiro e conseguir ter uma vida depois do esporte, né? A gente sabe que são poucos que conseguem e pensam nisso, né? O cara quer viver o hoje, fui, preciso tomar uma, quero ir para festa, quero ir para. Então, isso aí é bem individual, e esse individual acaba influenciando diretamente em como ele chega e na pré-temporada. Como é a preparação, João, desses torneios tiro curtos? Como vocês, preparadores físicos, se planejam para isso? Né? Porque, querendo ou não, há um desgaste muito grande. Né? Às vezes é um problema que é o famoso abacaxi que os preparadores físicos têm que descascar, não só os preparadores físicos, né? Ressaltando, mas fisiologistas, fisioterapeutas e etc. Toda a equipe, né? Da comissão também que participa disso. Mas como é esse planejamento para torneios tiro curtos, né? Ainda mais que envolve um desgaste físico muito grande dos atletas. Você tinha até perguntado e eu tinha passado por cima, desculpa. Realmente é complicado, porque vai contra tudo aquilo que a gente estudou e viu em qualquer área acadêmica ligada ao esporte, né? Período de recuperação, período de de você conseguir se recuperar e fazer a supercompensação. Então, só que aí é o que você acaba olhando para um torneio desse, você tem que vivenciar isso no teu treino. Então, às vezes você acaba fazendo algumas loucuras nos seus treinos para simular isso aí, para simular a Taça Brasil, para simular a Supercopa, para simular que nós temos jogos abertos, que é importante para a prefeitura, que também é no mesmo modelo. Então você acaba tendo que pensar nessa estrutura e usar o quê? Chegar numa condição, chegar descansado para jogar esse torneio, né? Chegar em condições básicas, pelo menos, e pensar em estratégias de recuperação. Eu acho que as estratégias de recuperação fazem muita diferença. Aquilo que ele vai ingerir, aquilo que ele vai comer, aquilo que o descanso, os processos de recuperação que você vai implementar, qual o recovery que você vai fazer. Então, quanto mais estrutura você tem melhores condições de fazer um recovery melhor. Mas a gente também tem condição de fazer terapia manual, rolinho. A gente monta um circuito recovery normalmente nesses torneios com algumas coisas. A gente tem aquele martelinho, né? Aquele martelinho que vibra, que você ajuda a relaxar. Aí rolinho, aí faz um alongamento. Aí o fisioterapeuta faz terapia manual. Podemos usar o gelo. A crioterapia ainda tem suas restrições porque ela diminui força, ela diminui alguns aspectos que, se você tem que pensar assim, não vão ser importantes e interessantes para aquele momento que você tá vivendo. Mas os atletas reportam uma boa melhora, principalmente da parte perceptiva, e isso para a gente serve e a gente acaba usando pontualmente, não todos os dias, mas acaba usando em alguns dias para acelerar essa recuperação dos atletas. Então, o foco é ter uma preparação mínima, ter vivenciado isso nos teus treinos e focar no recovery. Bom, é muito importante te perguntar sobre isso, João, né? Para que a gente tire dúvidas, né? Porque pode ser que preparadores físicos estão começando agora, né? Possa haver essa dúvida, esses problemas, né, que acontecem. A gente comentou de torneios de expressões, mas às vezes acontece no torneio, né? Às vezes no torneio estadual do seu estado, municipal, algo do tipo, que acontecem, né? Esses torneios curtos ali, e ele ali não sabe o que fazer, não sabe da devida forma, e ali fica, né? O Deus dará, como a gente diz. Mas é muito importante a tua fala, porque isso já começa a determinar,
um pensamento mais objetivo sobre isso. E como você falou, vocês já se preparam nos treinos, fazer essas loucuras, né, entre aspas, nos treinos, para que quando vocês cheguem, né, nesses torneios tiro curtos, vocês já chegam já preparados, né? Apesar, como você falou, na preparação física, é uma loucura, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de torneios assim de tiro curto e tal. Mas assim, é muito interessante isso de você estar falando sobre isso, até pela referência que você e etc. É uma importância da sua fala para que outros também já comecem a entender, né, como é essa preparação. Não é só a preparação destinada para esse torneio específico, mas já é nos treinos mesmo, já simular, né? A parte de simulação já começa ali a parte dos treinos, né? Sim, aquilo até que eu falei para o Pedro ali, o cara pode, nas microdoses, ele pode alterar essas microdoses pensando já nas cargas que ele vai vivenciar do torneio. Ah, pô, será que eu consigo treinar todo dia para simular o torneio que eu vou ter? Ah, será que eu consigo simular horas de recuperação? Nosso organismo é assim, aquilo que ele já vivenciou, ele vai puxar ali uma caixinha ali no banco de dados fisiológico e vai ver, opa, já vivi essa situação. Então, ele vai tentar reproduzir e se adaptar da melhor forma possível, né? Da tal da homeostase, né? Que é essa adaptação. Agora, se eu nunca tiver vivenciado, provavelmente eu vou ter problema. Bom, nós vivenciamos agora recente, nos Jogos Abertos, uma galera bem mais velha e a gente conseguiu ter sucesso, sabe? A gente conseguiu usando sem se preocupar assim, em treinar, jogar, jogar, jogar e recuperar, jogar e recuperar, jogar e recuperar. Claro, o jogo é a maior perda de performance, na minha opinião, que tem, porque se você não retreinar, o teu nível está aqui. Você vai jogar sempre até esse nível aqui, teu nível físico. Aí seu nível, com um monte de jogo e pouco treino, ele vai cair. Você vai começar a bater aqui, vai cair, vai cair. Chega uma hora que você está jogando de acordo com o nível que você treinou. Claro que num torneio rápido não vai dar tempo do dia 1 ao dia 6 que terminou o torneio de você cair tanto a parte física. Você cai normalmente por cansaço, por pouca recuperação, por estresse. Então, você manusear com essas métricas é importante para você tentar ter o melhor sucesso possível. Um exemplo prático disso aí também, a gente, quando eu cheguei quando eu cheguei, não, eu estava em Jaraguá, estava na Malve, e a gente foi jogar uma Superliga, eu acho que era em Fortaleza. O time estava morto. Aí eu falei pro Ferret, vamos só jogar, cara, vamos tentar melhorar jogando. O cara vai jogando, você deixa o cara um pouco mais, faz o cara. Começamos muito mal, mas ganhamos. Aí o segundo jogo já foi um pouco melhor, mas ganhamos, fomos campeões. Aí voltava para Santa Catarina, chegava, por exemplo, numa segunda, na terça já tinha jogo, primeiro jogo da final, e na quarta tinha o segundo jogo da final. E aí, pô, chegamos, o Jack ficou treinando um tempão, 15 dias só treinando, chegamos, nós ganhamos a Superliga, chegamos aqui, ganhamos a taça, ganhamos o primeiro jogo da final do estadual e fomos em Joinville e empatamos. Quer dizer, a gente conseguiu remontar mesmo com o time cansado, claro, tinha muita qualidade, mas a gente conseguiu melhorar dentro do torneio. Então, se você conseguir fazer um planejamento legal, e não se preocupar, pô, eu tenho coisa para fazer, eu preciso treinar. Não, vou fazer e resolver as coisas dentro do jogo. Foi o que a gente fez nesse exemplo prático aí. Outra coisa, João, que a gente vai colocar também aqui na nossa entrevista, né, nessa reunião, você passou por clubes, né, com GM, né, Malve, Santos, Joinville, e retornando depois, Ubra, né, muito bem lembrado, vários e vários clubes, né. Eu queria que você, né, pudesse de uma forma breve especificar, né, esses momentos que você passou nesses clubes e se o que aconteceu no Santos foi a coisa assim mais eu não posso dizer se tipo assim decepcionante para você pessoalmente, porque querendo ou não, o projeto do Santos, né, tinha tudo para vingar, tinha tudo para ser um projeto muito bacana,
no primeiro ano que o Santos coloca sua equipe de futsal, é campeã, com um time muito bem montado, com grandes nomes, Neto, Falcão, Johnny, Bruno Souza, Davis, Gé, né, Ricardinho, que é treinador que é treinador hoje do Magnus Futsal, e outros, né, que a gente pode esquecer aqui, Valdir, você estava como preparador físico, o Ferretti era treinador daquele time. Dentre todos esses times assim que eu acabei de citar para você, o que aconteceu no Santos ali de uma forma inesperada, como aconteceu aquele desligamento da equipe, que a gente acabou sabendo que foi por conta de recursos e falta de patrocínio, né? Que o pessoal do campo não queria bancar isso. Eu queria saber de ti se isso foi uma das coisas mais decepcionantes da sua carreira. Foi decepcionante, porque até para compactuar com isso, eu nunca fiz contrato de 2 anos em clube nenhum. Eu já tive clubes que ofereceram um contrato de 2 anos, e o Santos, curiosamente, foi o único clube que eu fiz contrato de 2 anos e durou um ano só. Então eu tinha contrato para o ano seguinte e não aconteceu. Ali foi meio conturbado, porque um patrocinador master, que era a Cortiana, que era uma empresa gaúcha, pô, ela pagou 2 meses e depois não pagou mais. Então ficou bem complicado de continuar. O Santos tinha que começar a pôr dinheiro do bolso e eles não acabam não vendo com bons olhos isso. Então foi decepcionante sobre esse aspecto, mas foi bem legal porque em um ano a gente conseguiu fazer um negócio que dificilmente vai se repetir, um time montado em um ano e já ser campeão da liga, né? Então isso foi bacana. O que demoramos várias, né? Eu participei de 7 títulos de liga e foi o mais rápido de todos. Foi o mais rápido de todos que conseguiu o objetivo, né? A gente sabe que não é realidade, não é real isso aí, mas aconteceu. E dos outros clubes que eu passei, acho que teve coisas marcantes. O GM como o primeiro clube mais profissional, a Ubra como o lugar que eu trabalhei que teve mais estrutura, porque tinha todos os esportes, tinha futebol, vôlei, basquete, tudo, atletismo, tudo competitivo, uma estrutura gigante, com muita estrutura para o cara repousar, tinha uma parte hotel, então uma estrutura sensacional e uma oportunidade única de ver outros esportes treinarem ao seu lado diariamente, pegar ideias, trocar ideias. Então, não é todo dia que você tem essa oportunidade. Tive a oportunidade de conhecer ali na Ubra um cara sensacional, um treinador chamado Pedro de Toledo, foi o treinador de João do Pulo, e esse cara com ideias fantásticas, concepções sobre treinamento, e então muito bacana isso. A Ubra ficou marcado por isso, essa associação acadêmica e estrutura. A GM por o início, o Santos pela magnitude de tudo, né? Um lugar muito bacana, uma cidade bacana, um time de futebol. O a Malve pela equipe que é sensacional. A Malve era assim, ó, o jogo entrava no jogo, o jogo arrastado, tudo, os caras vamos definir esse jogo aí, definia, metia 4, 5 gols e acabava o jogo e todo mundo, o Falcão começava a fazer o que queria no jogo. Aí o Jack pela busca dessa conquista, né? A gente conseguiu conquistar uma liga ali que durante anos é, ainda é a única liga que tem. Aqui, interessante também pela reconstrução do Jaraguá, que não tem mais nada daquela da Malve, que tem dificuldades. Então, cada clube tem uma coisa especial. Eu acho que cada clube você guarda no teu bolsinho e você tem que... Esse brilho no olho que você tem que ter para seguir, que eu tenho nesses 30 anos de carreira, você tem que encontrar o teu melhor em cada lugar que você está. Encontrar qual vai ser meu melhor aqui no Jaraguá, qual que vai ser meu melhor na seleção brasileira. Você tem que buscar e achar esse teu melhor, porque esse teu melhor que você vai entregar, que vai fazer você se mover e mover aquilo que você está precisando mover, o clube, a seleção, a tua estrutura. Então, eu não posso ir dormir todo dia querendo acordar fazendo uma coisa diferente, mas eu posso engatar
ideias diferentes durante esse percurso, e foi o que eu procurei fazer. Sempre quis. Eu sou um cara muito próximo da tecnologia, adoro tecnologia. Sempre que eu posso, eu alio essa tecnologia ao meu trabalho. Então, eu sempre gostei e a gente vai se reinventando em cada lugar que a gente passa. É o último clube? É o último ano? É a última seleção? Não sei. Não sei, o tempo vai dizer. Enquanto eu tiver saúde e energia e essa parte mental tiver legal para fazer as coisas, a gente vai continuando. João, você acabou de falar de estruturas, né, e de clubes que você trabalhou. Eu gostaria de falar sobre pessoas e profissionais com quem você trabalhou. Qual o melhor técnico? Aquele que você parava e ficava do lado dele no banco de reserva e falava: esse cara é fora de série. Se quiser falar um, ou dois, ou três, pode ficar à vontade. Jogadores, qual o jogador que mais te impressionou dentro do seu trabalho também, claro. E qual o preparador físico que você admira o trabalho dele hoje? Ou o preparador físico que vai dar sequência a tudo aquilo que João Romano construiu? Então, sobre treinadores, eu tive a felicidade de trabalhar com um monte de gente boa, né? Eu acho que cada um se completa como eu me completaria com outros, como eu me completo com o Mauro, me completo com o outro, talvez se juntar o Harrison, eu, o Mauro, a gente vai se completar com coisas que um faz melhor, o outro faz faz de maneira mais convincente, e a gente seria um. Então, o treinador, o Ferretti, um cara muito inteligente, um cara, uma águia no banco. No banco, o Ferretti é uma águia. Ele é muito bom de treino, mas no jogo ele perspicácia total de entender o que está acontecendo, né? PC, outro cara inteligente, PC, ideias, estratégias fora da nossa realidade, contexto, tanto que está levando essas coisas, tentando levar para o futebol. Então, faz o cara pensar o tempo todo. Então, acho que esses dois caras foram os principais. Aí a gente vai vendo caras que vão se completando e vão se moldando um pouco de cada um desses caras que já passaram. Por exemplo, o Marquinhos. Marquinhos, acho que é o cara mais preparado fora que eu trabalhei. O Marquinhos se preparou, o Marquinhos fala inglês, o Marquinhos é um cara que escreveu vários livros, o Marquinhos editando um monte de livros de futsal que não existiam até então, ajudando pessoas a escreverem. E o Marquinhos tem um pouco do PC, tem um pouco do Ferretti. Então, eu acho que esses dois foram os principais. Eu não trabalhei com muita gente, trabalhei com o Ney Pereira, que tinha Ney Pereira, pô, sensacional nas bolas paradas que a gente vê hoje, até hoje aí, e a maioria dele, né? Assim, o PC e o Ferretti não tinham isso como sempre tinham auxiliares que faziam essa parte de bola parada, né? Deles eram mais do contexto de jogo. E a bola parada é importante também, e o Ney Pereira tinha isso. E aí tem passagens, trabalhei com o Vander, com atletas mais. O Vander como atleta e como um treinador. Então eu vejo que quem teve dentro da quadra tem uma facilidade que a gente não tem. O PC foi jogador, tem essa facilidade, o Ferretti não jogou, eu também não joguei. Aí eu vejo o Xande, que eu trabalho hoje, como foi jogador, então ele entende algumas coisas porque ele viveu algumas coisas. Por exemplo, bola parada, o Xande entende como ninguém, porque ele era o rei da bola parada. Ele era um dos maiores batedores de bola parada, de escanteio e falta que eu já vi. E atletas não tem como colocar dois caras no mesmo nível. Tem vários caras completos que eu trabalhei que fisicamente talvez não eram grandes jogadores tecnicamente, como o Ari. O Ari é um jogador completo fisicamente, um jogador que eu trabalhei desde novinho até a seleção brasileira, fomos campeão mundial juntos. Mas assim, de destaque mesmo, eu acho que se completando também Lenísio e Falcão. Acho que eu trabalhei com os dois trabalhei com um atleta, o atleta falava assim, eles não vêm, a gente vem, a gente pega o tênis,
pega a bolsa, vem aqui, aquece e vai jogar. Esses dois caras, eles descem de uma nave, jogam e voltam para a nave e voltam para a terra que eles pertencem. Então, fora do comum. Dois jogadores raciocínio muito rápido, com características diferentes. Um matador, o outro matador também, mas com lances bonitos, com performances bonitas, que a torcida trazia, a torcida, o Falcão, né, trazia muita torcida pelas performances dele, e é importante a gente ver que falta um pouco disso, porque como o Pelé, como outros que pararam, fica um hiato, né? Fica um hiato de jogadores dessa qualidade que tem espetáculo. Preparador físico, como eu estou há bastante tempo, os preparadores físicos, acho que a gente se inspira diariamente em todo mundo, que a gente vai vendo um pouco do trabalho de um pouco do trabalho de outro, né? O meu inspirador maior foi, acho que, Moraci Santana, naquela época do Palmeiras, né? Na época do São Paulo, na época áurea do São Paulo, depois ele trabalhou no Palmeiras também. Então foi o cara que eu me inspirei. É... Bebeto de Oliveira no São Paulo também foi um cara que revolucionou essa coisa que a gente faz lúdica agora. Tem muito dele que usava piscina, usava bolinha de borracha, usava muitas coisas para fazer, né? Então a gente vê que tem uma geração grande de preparadores físicos aí que estão fazendo sucesso. Tenho amigos que fazem sucesso na fisiologia, fazem sucesso na preparação física. Então a gente vai pegando um pouco de cada um. A gente, claro, tinha um inspirador maior, né? Que a gente olhava para o que o cara fazia e a gente se inspirou. Eu acho que minha inspiração maior foi o Moraci Santana e um pouco do Bebeto de Oliveira. E depois teve outros, né? Gilberto Tim, que usava, que no Sul usava trabalho de musculação. Acho que foi o primeiro cara a usar musculação no futebol. Então, acho que a nossa inspiração vem todo dia, né? Tem muita gente boa trabalhando. Eu pintou um negócio, um e-book, um curso, eu compro para ver o que o cara tem para dizer, o que tem para. Tem um rapaz chamado Neto Pereira, ele é eu não sei de que cidade, ele é da região Nordeste. Ele é coordenador científico do Avaí. Ele trabalhou no CRB, trabalhou nos times e esses dias comprei um negócio dele de controle de GPS. Então você vai pegando, como os outros compram os teus, a gente compra dos outros e acho que isso é importante. Eu gosto de olhar. As pessoas falam assim, pô, eu faço mentoria, não dou mentoria, eu faço a mentoria com um cara que é preparador físico da casa no Curitiba. Pô, eu gosto de ouvir as pessoas. Ah, você dá mentoria? Estou pensando em dar, mas pô, eu gosto de ouvir. É legal ouvir as pessoas falarem aquilo que ela tem expertise. A gente não tem expertise em tudo, né? Hoje tem muita preparação física, tem muita coisa que cerca a preparação física. Então você tem mais facilidade em uma coisa, menos na outra, e você vai buscando essas informações. Você falou sobre os livros, né, a questão do Martin Xavier, e hoje a gente tá tendo esse acesso, né, coisa que a gente não tinha há um tempo também não muito distante, né? A gente não tinha esses acessos todos de livros, etc. O João Romano, ele pretende escrever algum livro de preparação física, ou se já está escrevendo um livro, porque a gente vê um livro hoje, né, João, sobre preparação física, um dos mais conceituados hoje em dia, do Harrison, né? Do Harrison, do Fábio Nakamura e do Felipe Rabelo, que é o Futsal, a Ciência da Preparação Física, né? Mas o João Romano pretende fazer um livro, ter uma autoria do seu livro, ou se já está sendo discutido sobre isso? Sim, estamos escrevendo, eu e o Mauro, estamos escrevendo um livro, está indo devagar, devagar e sempre. É um livro diferente, a gente pretende fazer mais tiragens, né? Sim, mais volumes, mas a gente quer fazer um negócio bem prático, da experiência prática que a gente teve na preparação física, citando curiosidades do dia a dia que a gente teve em cada uma daquelas coisas que a gente passou, viagem, aquecimento, treino de recuperação. A gente tem sempre uma curiosidade para. A gente quer, na verdade, atingir essa pessoa, o pessoal que está começando. O do Harrison pô, é bem completo com o Fábio e com o Felipe.
ele já é para uma outra, são pessoas que já têm um conhecimento, né? A gente quer pessoas para despertar essa curiosidade e mais lá à frente fazer outro. Então já está em andamento, já está, assim, diria 50%, um pouco mais escrito já. Então, em breve será lançado. E a gente vai estar aqui na torcida, né? Para esse exemplar, que eu tenho certeza que será muito bem vendido. E a gente já anseia, né? Desde já essa parceria aí com o Mauro Sani também, que é outra fera da nossa modalidade. Bom, João, a gente vai tocar num assunto sobre futsal nas Olimpíadas. A gente queria ouvir um pouco da tua opinião. A gente comentou com o Leco na reunião passada sobre isso, ele comentou um pouco sobre isso, mas a gente queria ouvir de você, um cara que tem muitos anos de seleção brasileira, conhece a seleção brasileira. A gente está falando, claro, que um dos caras experts quando fala em seleção brasileira de futsal. Eu queria saber da tua opinião, por que ainda o futsal ainda não é olímpico, na tua opinião? Quais são os motivos que causam isso? E se você acha que realmente é uma coisa que parece ser difícil ou é impossível na tua visão? Impossível, eu acho que é uma palavra muito forte, né? A gente tem lidado com esse impossível há bastante tempo, né? A gente uma hora parece que vai, outra hora não vai. O que a gente ouve, a mais convincente que eu ouvi, porque antes se colocava um monte de empecilhos, que é um esporte parecido, futebol e futsal, aí começaram a se argumentar, pô, mas a natação também é parecida com o polo aquático, o vôlei é igual ao vôlei de praia. Então então essa desculpa já não é furada. Número de praticantes também chegou a se falar isso aí. Pô, não tem coisa mais praticada que futsal, acho que no mundo. É muito praticado. Até em lugares que a gente nem imaginava que tinha futsal e tem futsal. Então caiu por terra. Eu acho que a versão que mais tem lógica das que eu ouvi é que o Comitê Olímpico Internacional gostaria da autorização da FIFA para liberar a idade, para liberação de idade para o futebol. Como a FIFA é o órgão maior do futebol, liberação da idade para os Jogos Olímpicos do futebol. Que, na minha opinião, nunca vai acontecer, porque se liberar a idade, vai ter Copa do Mundo a cada 2 anos. E a FIFA não vai querer uma Copa do Mundo a cada 2 anos, mesmo que ela seja travestida de, de Jogos Olímpicos. Então essa é a briga. E nesse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Essa liberação entraria na contrapartida do futsal. Aí o Comitê Olímpico Internacional colocaria o futsal nessa troca aí, né, de pela liberação da idade. Então, se a gente está atrelado a isso, a gente já viu que a gente vai ter problema, né? Porque eu acho que pouco provável que a FIFA vá liberar 100% da idade para jogar todo mundo o tempo todo aí. Passa 2 anos, tem uma Copa do Mundo. Passa 2 anos, tem uma Copa do Mundo. Então, acho difícil. Tem a coisa política. A gente já teve Jogos Olímpicos em lugares que tem futsal, como a Espanha, né? E outros países, no Brasil, e a gente não teve nem como demonstração. Não tendo, então a gente vê que tem um contexto político muito forte, né? A gente vê que tem alguns esportes, sem citar, que já são olímpicos e a gente não vê tanta prática, como eles falam assim, tem que ser praticado em X lugares e a gente não vê isso. Mas sem criticar os outros esportes, a gente tem que cuidar do nosso, né? A oportunidade real, essa história também é real, teve nos Jogos Olímpicos do Brasil, que as federações foram convidadas a apresentar projetos, e nesses projetos, apresentar projetos, só que cada um tinha que pagar seu projeto, e era caro, muito caro fazer um projeto, por exemplo, a CBFS fazer um projeto para o esporte ser olímpico na Olimpíada. Então, cada federação tinha. A federação CBFS vendendo almoço para poder comprar o jantar, entendeu? A CBFS, dessas pessoas que passaram ultimamente na seleção, ficaram devendo para todo mundo.
e não tinham condição de fazer isso, então aí não foi colocado nem como esporte de demonstração. A gente foi de uma expectativa de 2007 com os Jogos Pan-Americanos, que foi o único que o futsal participou, que foi no Brasil, para ter uma Olimpíada no Brasil, a gente dava como certa a participação e que acabou não acontecendo. Então, tem movimentos de todo lado, né? Movimentos. Clóvis Tramontina, um dos donos da Tramontina, da empresa Tramontina, fez um livro com história, assinaturas, e a gente teve agora treinando com a seleção lá, e ele fala que vai ser, nem que seja o último ato da vida dele, fazer o esporte, fazer o futsal ser um esporte olímpico. Tomara, tomara. Tomara que consiga, porque eu acho que vai melhorar muito a condição do futsal no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Vai dar uma profissionalizada, vai ter mais recursos. Vamos ver. Mas as esperanças a gente nunca perde, mas a gente, olhando para esse cenário, a gente vê que é bem difícil. Bom, a gente está entrando nesse momento de encerramento, mas eu não poderia deixar de fazer essa última pergunta para ti, João. Você é um cara de vasto conhecimento da área, né, um expert da preparação física, não só no futsal, mas também tem essa migração um pouco do futebol, como você falou do seu início ali. Para o nosso ouvinte, né, para o nosso telespectador que está acompanhando essa reunião agora, possa ser um iniciante na preparação física, né? Está buscando alguns recursos, buscando materiais e etc. Que tipo de conselho você daria para esse jovem, né? Para esse estudante, né, de educação física que quer migrar para a área de preparação física, né, que quer futuramente, quem sabe, almejar ali um clube de futsal profissional, né? Qual é o conselho que você dá? Quais são as vertentes que ele precisa exercer ali, do início até a apoteose final ali, ele conseguiu o seu principal objetivo? Que tipo de conselho você conseguiria dar para esse rapaz que pretende exercer essa área? Então, eu acho que fazer igual eu disse, né? Ter o objetivo de crescer sem atropelar ninguém, crescer estudando, crescer melhorando tecnicamente, crescer vendo os outros trabalharem, crescer de forma constante e ininterrupta. Eu acho que quando a gente parar de estudar, é que chegou a hora de parar de trabalhar, entendeu? Porque o estudo é uma constante e a gente, por tudo aquilo que a gente falou ali no início, ficou mais fácil o acesso à informação, e essa informação tem que ser constante. Eu, lá atrás da minha carreira, eu investi muito em materiais e equipamentos, não aconselho ninguém, deixei de fazer muitas coisas por esse investimento, mas tive a felicidade de lá na frente poder ser útil. Aquilo que eu fiz lá atrás foi útil para o meu momento lá na frente. Mas quem tiver interesse, eu acho que é legal. Hoje em dia você tem um computador, você entender um pouco daquilo, de uma planilha de Excel, são coisas que não são ligadas diretamente. Hoje a gente já fala em inteligência artificial, tipo um Power BI, que junta os dados e analisa teus dados, é, e acesso à informação. Aí a gente tem o Mauro com uma plataforma muito bacana sobre de venda de e-books de N pessoas diferentes. E aí esse acesso é muito prático, muito rápido. E estudar, ver gente trabalhar, conversar com pessoas, se reunir, entender, perguntar. Esse eu acho que é o caminho, não parar. É um caminho ininterrupto que começa lá na pré-escola e termina só quando você morrer, né? Porque é um caminho do saber, né? A gente hoje o acesso da internet, a gente tem bastante coisa legal, tem bastante coisa ruim, mas tem bastante coisa boa. Aproveitar, selecionar essas coisas boas, falar para pessoas, ouvir pessoas, isso é a melhor maneira de se aprimorar. E perseverar, né? Perseverar. O cara, eu vejo, eu tenho amigos próximos, pô, eu não consigo, não me coloco, não me coloco. Quando o cara menos se espera, ele se coloca num lugar e ele tem que
ter coisas que ele nunca viu, nunca mexeu, ele tem que, ó, eu sei mais ou menos como que é, eu vou aprender. Porque se ele cai num lugar onde tem uma estrutura e não sabe utilizar aquilo que tem na estrutura, ele vai ser selecionado, ele vai ser desselecionado, né? Ele vai ser retirado. Retirado porque ele não sabe utilizar aquelas ferramentas. Então, eu aconselho isso, correr atrás e constantemente e procurando sempre melhorar. Inovar é uma questão de oportunidade, de tempo. A inovação é aquilo que deu certo e você usou. Isso é inovação, não vou procurar uma coisa nova porque ninguém faz. Não, vou procurar, daqui a pouco vai calhar de ter uma coisa nova que você faz que dá certo e por que não difundi-la? Então, eu acho que é isso. A ponto-chave é praticar aquilo que você aprendeu sem nunca desaprender, com um aprendizado constante para você continuar se reciclando e continuar podendo performar na tua área, né? Como um atleta performa jogando, a gente performa sendo técnico, sendo fisioterapeuta, sendo preparador físico. Show de bola, cara. É muito importante esse tipo de conselho, esses ensinamentos para que jovens, né, que estão iniciando, ou aqueles que até estão pensando em desistir também, né, acabam se motivando, Repense, né? possam repensar, porque a gente sempre comenta, né, Romano, que o caminho é árduo, né? Todo caminho é árduo. Eu acho que o teu sucesso, se contasse, né, cada obstáculo que tu passou, né, cara, cada situação que tu passou ali e vem uma lembrança na mente, foram muitas coisas, né? Mas você foi perseverante, né, acreditou e isso é muito importante quando a gente acredita no trabalho, quando a gente banca o trabalho, né, em meio às dificuldades, em meio às situações adversas. E isso que acaba lá na frente a gente vendo que valeu a pena, né, cara? Acima de tudo valeu a pena, cada sacrifício, né, cada renúncia que a gente acabou fazendo para que tudo tenha se tornado, né, grandioso e a contribuição que é muito importante, né, cara? Quando a gente sabe da contribuição que a gente agregou para a modalidade que a gente ama, não tem preço, né? É verdade. Eu acho que é o que você falou, o caminho é árduo, não pode desistir no meio do caminho, né? Desistir no meio do caminho, o cara pode até desistir no meio do caminho se ele decidir que não é o que ele quer para a vida dele, né? Eu não quero, decidi que eu não quero ser preparador físico, não quero ser treinador. Legal, o cara de repente descobriu a tempo de fazer isso, mas não porque está tendo dificuldade. Dificuldade a gente vai ter em toda a área, né? Toda área tem dificuldade, toda área tem seus percalços e não por vai ter que estudar menos ou mais, vai ter que todo mundo vai ter que batalhar. A coisa de ganhar na loteria é como ganhar na loteria mesmo, né? O cara vai ser como a gente viu uma palestra do Diego Ribas aqui no Jaraguá. Ele está entre os 2%, 1 ou 2% que ganhava o salário que ele ganhava no Flamengo. E todo mundo acha que tem 30, 40% dos atletas que ganham aquilo lá. Ele está no 2%. Então, 2% é muito pouco. E talvez a gente, para batalhar, a gente tem que estar perto desse 2%, ser diferente. Ser diferente é como? Fazer tudo ao contrário? Não, tentar fazer o melhor. Ser diferente é tentar sempre fazer o melhor. Esse é o ser diferente. Bom, eu vou passar para o Pedro aqui para a gente iniciar nossas considerações finais, né, dessa reunião bacana que a gente teve com o João Carlos Romano, preparador físico da seleção brasileira e atualmente no Jaraguá Futsal. Pedro, você pode ficar à vontade, fazer seus agradecimentos finais aí para o nosso querido amigo João Romano. João, muito obrigado, cara, pela troca de ideia, pelo bate-papo. A gente ainda vai se ver na pós. Eu estou matriculado lá na pós do Marquinhos. Começou Legal. sábado agora. Vou ter o prazer de ter você como mestre, aprender mais um pouquinho com você. Que Papai do Céu possa continuar iluminando a sua vida, que você possa continuar, né, fazendo o que você gosta, que te dê saúde, tá? Que você possa conquistar todos os objetivos da sua vida. Muito obrigado mesmo. E vindo a Porto Seguro, aqui na Bahia, pode ficar tranquilo que a água de coco é por nossa conta, viu? Obrigado. Estou Fique com precisando Deus. mesmo, viu? Estou precisando de umas férias dessa daí. Agradeço as palavras, digam mesmo a vocês a iniciativa do Kaique.
a paciência de vocês de ficar ouvindo. Eu acho que essa coisa, a gente precisa do mundo, a gente precisa ser, nós todos, né? Eu estou no momento de falar, mas a gente está no momento a gente precisa ter mais, ouvir mais as pessoas, né? A gente vê um mundo que as pessoas, intolerância, as pessoas ouvem pouco as outras, né? Mas as pessoas não têm nem chance, às vezes, de se explicar. A gente vê pessoas matando outras por nada, né? Por discussão. Então, a gente tem que, se a gente puder, né? Eu já faz bastante tempo que eu não trabalho com crianças, né? Mas quem trabalha com crianças, putz, a importância é muito grande, né? A gente vai vivendo, às vezes, governos que têm educação física, que dão moral, que não dão, e a gente vai nessa luta mostrando que o caminho da educação física, que o caminho do esporte é um caminho do bem, um caminho para muitas vezes colocar a pessoa num rumo importante, mesmo que ela não vá ser grande esportista, mas no rumo de leis de jogo, de cumprir tarefas, de ter objetivos, de treinar, de se preparar, e isso é importante. Falta muito disso nesse mundo atual nosso. E espero que vocês também, saúde a todos, e espero que a gente, um dia lá, nem que seja velhinho, a gente veja o futsal olímpico, fala assim, pô, a gente falou um dia e foi. Vamos bater palma para esse futsal olímpico. E a gente torce para isso, cara. Torce muito para isso. Tenho certeza que no futuro próximo isso vai acontecer, querendo ou não, cada vez mais essa pressão, né, dos amantes do futsal, cada vez mais por nossa modalidade. E eu, João, eu quero te agradecer, cara, por ter confiado no nosso trabalho, como ter no início, né, eu conheci o João ali nos cursos, nos workshops, né, na da pandemia, e um cara de uma humildade muito, muito extrema, de uma simplicidade, pela grandiosidade que ele tem, né, isso é muito interessante, é isso que a gente observa muito, e quero te agradecer, né, obrigado por ter ficado todo esse momento aqui conosco, aqueles que amam a preparação física e principalmente amam o futsal, deve ter curtido muito, 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 muito essa reunião. Claro que tinha outras coisas, mas isso vai ficar futuramente, né? Eu acredito que será a primeira de, quem sabe, várias aí que a gente poderá ter, né, de oportunidades. E, cara, muito obrigado pela paciência, pela confiança, pelo carinho e por ter acreditado em nosso trabalho. E sucesso, cara. Sucesso na tua carreira. Obrigado, obrigado e um abraço para vocês. Bom, você que estava acompanhando essa reunião número 19 com o João Carlos Romano, preparador físico da Seleção Brasileira, né, de futsal e atualmente no Jaraguá Futsal, né? Eu creio que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui no botão do like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa reunião para outros amigos em grupos de futsal, preparação física específica que a gente acabou comentando aqui. Tenho certeza que outros vão acabar se identificando com muitas coisas dessa reunião, tá bom? Um abraço a você, cuide-se bem, fique ligado nas nossas próximas reuniões, na próxima reunião 20, que vem por aí, terá também um super convidado especial. Fique atento aí em nossas redes sociais, @Futsal Esporte Clube no Instagram, nosso Facebook também, @Futsal Esporte Clube. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, cuide-se bem e até mais. Esse é o Futsal Esporte Clube.